Bem-vindos a mais uma sessão, neste caso do Virtual Group, porque agora mudou o nome, de antes era Virtual Chapter, agora chama-se Virtual Group Global Portuguese. Eu vou fazer mais uma sessão. A última sessão que eu fiz no Virtual Group foi há um ano atrás, uma sessão de hacking. Neste caso, eu aceitei o convite do Cláudio e do Murilo para fazer uma sessão que na altura não tinha a mínima ideia sobre o que é que ia fazer, daí a razão de lhe chamar SQL Curiosity, porque eu próprio também tinha imensa curiosidade em saber sobre o que é que a sessão ia ser. Entretanto, resolvi optar por fazer a sessão realmente com algumas curiosidades, algumas coisas que eu fui encontrando e que, por um lado, às vezes não fazem sentido, ou parece que não fazem sentido quando nós as vemos, e que é boa ideia falar um pouco sobre elas e pronto, e tentar perceber, porque pode-vos acontecer também o mesmo e, nesse caso, talvez seja boa ideia depois perceberem porque é que deu determinados erros. Ora, já agora, isto aqui é publicidade descarada, mas se por acaso vocês tiverem mais alguma coisa destas de curiosidade, digam-me qualquer coisa, eu depois acrescento a sessão e a próxima vez que eu fizer a sessão, eu acrescento essas coisas e obviamente dou-vos crédito por isso. Portanto, estas coisas não é só para mim, não é só para a minha gata que está aqui ao meu lado já agora. Se eu ouvirem miar, é ela. Gostava que vocês também participassem isto de uma forma interativa. Entretanto, também o Cláudio vai estar aqui online, portanto, se por acaso vocês tiverem alguma questão, vão perguntando, o Cláudio interrompe-me e eu tento responder a qualquer pergunta que vocês tenham. Ok, portanto, começando então, não sei qual de vocês é que fez isto, mas houve aqui uma imagem muito curiosa para divulgar o evento. Portanto, que eu não sei onde é que vocês arranjaram este gato, mas eu prometo que não fui eu que tive nada a ver com isto. Portanto, não sei. Cláudio, foste tu que assinaste o gato? Não, isto parece-me nitidamente skills de Paint.net por parte do Murilo Miranda. Não tem nada a ver com isto. Ok, mas está muito bom, por acaso. Tenho que admitir que está muito bom. É muito assustador. Mas pronto, bem, vamos então avançar. Ok, então quem é que sou eu? Eu sou um gajo chamado André Melancia, sou o dono de uma empresa que curiosamente se chama Lunar Cat, portanto, mais uma vez, a questão dos gatos não tem nada a ver com esta sessão, mas por acaso calhou. Já que estamos a falar de gatos, convém mencionar que o logótipo da minha empresa, portanto, esta patinha de gato, corresponde à minha gata e eu vou tentar aqui agarrar nela já agora, para ela ficar famosa em todo o Atlântico, de um lado e do outro. Portanto, esta gata aqui tem uma patinha que é exatamente igual ao símbolo da minha empresa. Mas pronto, o que é interessante aqui é que vocês têm aqui os meus contactos. Contactem-me se quiserem, vão a andy.pt. Está um site espetacular, tem uma única página, mas pelo menos estão lá os meus contactos. Eventualmente estará completo e eu depois hei de meter, quando o site estiver ativo, hei de meter esta apresentação e muitas outras que eu tenho feito. Ok. Avançando. Portanto, só o famoso disclaimer a dizer que, obviamente, que eu não andei aqui a fazer mal nenhum gato, e isso inclui a minha gata que está neste momento no chão. Não sei muito bem a fazer o quê, mas eu acho que está a roer os cabos. Portanto, se eu ficar sem rede, já sabem o que é. Ok, vamos a isto então. Nós temos aqui algumas demos e eu vou mostrar-vos essas demos com então algumas curiosidades. Cláudio, não sei se consegues ver isto corretamente. Dá para ver isto bem? Queres que eu altere isto? Faz um zoomzinho. Ok. Assim parece-te bom? Sim. Se alguém achar que ainda não está bom, por favor, diga no chat que eu peço a monte para... Se for preciso, um aumento isto ainda mais. Ok. Então, vamos começar com uma coisa que eu chamei o misterioso caso das views de felinos. Portanto, quem conhece SQL Server sabe que nós temos, além de tabelas, temos também views, e as views, por vezes, têm situações muito interessantes. Ora, o que eu vou fazer é, eu vou correr isto, portanto, eu tenho aqui eu criei previamente uma base de dados
chamada Pussycat, podia ser outra coisa qualquer. Estes drops não servem para nada, apenas para limpar coisas que eu previamente possa ter criado. Portanto, eu sou muito preguiçoso nesse sentido. E eu vou criar uma tabela com gatos. Primeiro crio a tabela. Portanto, a tabela, eu vou reutilizar esta tabela depois. Portanto, esta tabela é uma coisa normal. Portanto, tem um ID, tem um nome, tem um ano. Portanto, neste caso é o ano em que o gato apareceu. E tem um pagamento. Portanto, isto seria para outro tipo de coisas, porque eu normalmente reutilizo estas tabelas para várias demos, não só nesta apresentação, como também outras apresentações. Portanto, eu vou criar a tabela, portanto, isso é a parte fácil, e agora vou inserir aqui alguns gatos. Portanto, só para referência, só para não ser mauzinho, a minha gata está aqui, a minha Leo está aqui, a minha outra gata também está aqui, e depois tenho aqui gatinhos como o Grumpy Cat e o Schrodinger's Cat, só para dizer que tenho aqui os gatos todos. E obviamente tenho aqui o Mr. Bigglesworth, quem se lembra disto, lembra-se que isto aqui é o gato do Dr. Evil, portanto aquele gato que ele depois faz coisas. Não vou fazer o mesmo com a minha gata, porque senão arrisco-me levar a porrada dela. Ok, vamos então ver estas tabelas. Correr isto. Oi, ok, por acaso já tinha metido isto, deixa cá ver. Tudo bem. Ok, portanto, eu tenho aqui a tabela, é isso que interessa. Tenho aqui a tabela com alguns dados e agora vamos fazer alguma coisa com isto. Portanto, um select asterisco que dá-me estes resultados, eu vou criar uma view muito simples em que eu faço select asterisco from esta tabela de gatos. E depois vou criar outra view em que eu peço exatamente os mesmos campos, mas individualmente um a um. Portanto, eu vou criar as duas views. Numa delas eu chamei-lhe view cat, mas chamei-lhe star, portanto asterisco, e noutra chamei-lhe all fields, portanto, discriminando cada um dos campos. Ok, eu vou criar também uma outra view, já agora, que dá algum jeito. Esta aqui também, deixa cá confirmar se ficou. Ok, já cá estava. Ok, pronto, e entretanto eu vou tentar ver o conteúdo destas views um a um. Ok, se eu fizer um select asterisco, obviamente que eu tenho os campos todos. Atenção que este primeiro aqui dá-me jeito para depois mostrar isto tudo logo de uma vez. Portanto, é o tipo de query que eu estou a fazer. Este caso é o query, estou a mostrar o query diretamente. E quando eu digo query start, estou a meter o query diretamente com um select asterisco. Portanto, eu tenho o conjunto dos 4 campos sem qualquer tipo de problemas. Entretanto, agora eu vou tentar mostrar um query, mas com cada um dos campos individualmente. Portanto, vai mostrar exatamente a mesma coisa. Portanto, neste momento, não há qualquer diferença. Entretanto, eu vou fazer um select asterisco, mas há view. Neste caso, há view que tem o select asterisco também. E, mais uma vez, como seria de esperar, o resultado é exatamente igual. Na view seguinte, o resultado também é suposto ser igual. Isto vai mudar brevemente. E neste aqui, portanto, também tenho o mesmo. A única limitação que eu tenho aqui é nesta de baixo, que eu vou utilizá-la mais à frente. Por agora não vamos preocupar-nos muito com ela, mas nesta aqui está-me apenas a limitar a todos os que têm um pagamento maior do que 2.000 euros ou 2.000 moedas de ouro, whatever. Okay? Mas isso eu vou utilizar mais à frente, não é para me preocupar agora. Ok. Então, eu tenho aqui, portanto, estas duas views têm exatamente o mesmo resultado. Select asterisco ou select primeiro campo, segundo campo, terceiro campo, quarto campo, são exatamente iguais neste momento. E eu quero ver o conteúdo dessa view. Neste caso, a view que faz o select asterisco. Ora, se eu for a ver aqui com calma, eu tenho aqui os 4 campos, portanto, ID, nome, ano e o pagamento. Portanto, os 4 campos que eu disponibilizei, cada um com os respectivos data types. Isto é o que eu vejo naquela view. Mas isto, lá está, vai mudar brevemente. Ok, agora o que eu vou fazer é, eu tenho aqui algumas instruções, uma das coisas que eu vou fazer é, eu vou à tabela em causa, portanto vou fazer aqui um refresh, vou à tabela em causa, que é a tabela de gatos, e vou acrescentar uma coluna no final. Portanto, neste caso, um campo, o nome em si é irrelevante, mas vou acrescentar e vou gravar. Neste momento já está gravado. Então, oi, o que aconteceu aqui? Ok. Problemas do refresh, ok. Cláudio, não sei se tu consegues ver bem isto na mesma. Eu vou continuar. E agora? Neste momento estou a ver, estás com o query, né? Sim. Tu vês a janela da query. Certo, ok. Certo, ok. Então, vamos a isto. Eu vou tentar ver novamente os 4 queries. Ora, lembrem-se que eu acrescentei um campo no final da tabela. Portanto, se eu fizer um select asterisco, atenção que eu estou a ver só os queries neste momento.
Se eu fizer um select asterisco, eu vou ver um campo novo no final. Neste caso está tudo a nulo, é normal. Eu não estou muito preocupado com o conteúdo desse campo, porque eu acabei de o criar e obviamente que está vazio. Mas existe um campo novo, portanto eu fiz select asterisco, que é um campo novo. E no outro que está aqui embaixo, no query, que é individual, com o nome dos campos, eu não tenho o nome do último campo que eu acrescentei, portanto eu vou ver um campo a menos e também é perfeitamente normal e ainda bem que assim é. Agora, se eu tentar ver através das views, portanto, os queries são exatamente os mesmos do que os queries que eu fiz, mas estão dentro das views. Curiosamente, o que mostra os campos discriminados, que é o de baixo, está exatamente igual, portanto é suposto, mas o de cima, que diz select asterisco, era suposto ter o campo que faltava. Mas isso não aconteceu. Ou seja, ele neste momento mostrou apenas, eu vou mostrar os 4 agora de uma vez. Se eu mostrar estes 4, este primeiro aqui, que é o select asterisco, e este que é o view com o select asterisco, era suposto darem igual, mas não dão. Pelos vistos falta um campo. O que é que acontece aqui? Se eu for aqui a ver, apesar de eu ter acrescentado um campo, quando eu procuro informação sobre a view, ela continua a dizer que eu só tenho 4 campos. Portanto, a view é assim, eu tenho que aceitar isso, tudo bem, não há problema. Portanto, eu vou ter que chegar lá e atualizar a view, vou fazer isso mais tarde, não vou fazer isso agora. Mas até aqui tudo bem. Isto era um problema simples, vamos agora ver outros problemas que isto nos pode gerar. Ora, eu vou fazer uma coisa que é, depois de ter acrescentado um campo no final da tabela, vou acrescentar um campo no início da tabela, mais ou menos a meio da tabela. Portanto, eu vou chegar aqui ao nome e a seguir ao nome eu vou fazer aqui insert um campo que eu vou chamar, o nome é que eu lhe dei aqui, catstuff, ok? É o nome que eu tenho e eu vou-lhe chamar varchar 50. O data type é importante aqui, apenas porque eu vou demonstrar uma coisa, mas se é 50 ou outro valor é irrelevante. Portanto, eu agora alterei isso, vamos ver o que é que acontece novamente. Portanto, se eu pedir os queries diretamente sem as views, eu vou continuar a ver na linha de baixo apenas aqueles campos que eu inicialmente selecionei, mas no select asterisco de cima eu vou ver 2 campos novos, um no meio onde eu o coloquei e um no final onde eu também o coloquei, ambos a nulo. Agora, se eu for ver as views, eu vou acrescentar isto aqui, vou mostrar os 4 ao mesmo tempo. Se eu for aqui a ver as views, já acontece uma coisa um bocadinho estranha. Ou seja, eu no primeiro era suposto ter estes campos todos, no segundo era suposto ver apenas os campos que eu selecionei, e na última view realmente isso confirma, está exatamente igual. Portanto, a view que discrimina campo a campo também funciona, mas na view do meio, onde eu defini que era um select asterisco, era suposto que ele tivesse memorizado que na altura eu queria o ano e queria o pagamento, que eram 2 campos de inteiro que eu tinha aqui definidos, portanto, estes 2. No entanto, o que eu vejo aqui é uma coisa ligeiramente diferente. O que eu estou aqui a ver, portanto, é o campo, o tal campo que está aqui e o tal campo que está aqui, portanto, os 2 primeiros campos por aquela ordem, mas em vez de estar a ver os campos que eu previamente tinha selecionado, eu estou a vê-los da esquerda para a direita, os 4 primeiros campos. Ora, isso gera-nos alguns problemas, porque eu de repente estou a ver dados diferentes. Bem, deixa cá ver. Cláudio, está aí com algum problema de som? Não, mas ia-te pedir se podias desligar o share da tua câmara, porque dizem que há pessoas que dizem que de vez em quando estão 1-2 segundos sem te conseguir ouvir. E podemos tentar limitar aí o... Mas neste momento não estou a partilhar o webcam. Quando eu estou aqui deste lado, eu não estou a partilhar o webcam, só tenho mesmo som. Ok. Então, continua. Deve ser o problema. Bem, vamos tentar avançar. Diz-me, por favor, se houver aqui algum problema também a nível do som. Eu até agora tenho que ouvir bem. Portanto, não está... Ok. Portanto, nós estávamos aqui numa situação curiosa, então, em que eu acrescento um campo então no meio, portanto, este campo tinha nulo, e eu, em vez de ver na view que dizia select asterisco, portanto, dentro da view, em vez de ver os tais campos que eu selecionei, com o cat year e o cat payment, eu continuo a tê-los com o mesmo nome, mas em vez disso, eu tenho aqui o valor nulo do campo que estava na terceira posição e o valor do campo que estava na quarta posição, neste caso o cat year, que está aqui, mas neste caso no sítio do cat payment, o que é um bocado estranho. Ok, vamos ver o que é que nós podemos fazer mais. Mais uma vez, relembro que eu nessa posição era suposto ter aqui um inteiro. Ok? Dois inteiros aqui. Vamos lá ver o que é que acontece.
Portanto, eu vou fazer aqui um update. Portanto, naquele campo do meio que eu acabei de acrescentar, eu vou acrescentar aqui qualquer coisa. Portanto, eu vou meter algum texto, neste caso, e vou ver o resultado. Portanto, eu simplesmente preenchi alguns nulos que estavam com algum dos textos respectivos. Vamos lá ver o que é que acontece agora. Portanto, o que acontece agora é que nesta zona aqui, eu agora tenho texto, no sítio onde era suposto ter texto. Este funciona normalmente, portanto é o query que é suposto funcionar normalmente. Agora vamos ver o que é que acontece às duas views. Ora, esta view, que supostamente tinha um campo chamado getYear, e que era suposto ser um inteiro, de repente tem texto. Isto já é grave. Porque eu, quando pedi esta view, eu estava à espera de retornar 4 campos, nos quais os 2 últimos eram inteiros. Neste caso aqui é texto, e neste caso aqui é inteiro. Mas neste caso é um inteiro trocado. Portanto, eu estou a ver o ano no sítio do pagamento e perdi simplesmente o pagamento. Ora, se eu for aqui ao Help Text, apesar de eu saber que estou a receber, nesta zona aqui do getYear, estou a receber texto, se eu for aqui ao Help, eu continuo a ver aqui que o getYear continua a ser inteiro. Mas a view já me está a retornar texto para mim como utilizador. Isto aqui não é propriamente esperado. Já agora, mais uma vez, o texto da view continua a ser igual. Select asterisco from cats continua a ser exatamente a mesma coisa. Vamos lá tentar perceber mais problemas que isto pode gerar. Ok. Eu agora vou fazer uma coisa, que é, eu vou apagar um dos campos que está ali no meio e ver o que é que acontece. Portanto, eu vou apagar um dos campos iniciais, neste caso o catName, podia ser outro campo qualquer. Eu vou apagar o catName e vou gravar. E agora vou ver o que é que acontece nestas situações. Portanto, isto é normal. O que é que me vai acontecer? O query em que peço todos os campos, e havia onde eu peço todos os campos individualmente, como já não tem aquele campo, vai simplesmente morrer e deixa de funcionar. Portanto, dá o erro, os erros que estão aqui. Portanto, é normal. Isso acontece. Eu apaguei um campo, é normal que isso aconteça. No entanto, as outras views que aqui estão, mais uma vez acontece uma coisa estranha. Portanto, no query em que faço select asterisco, o query é calculado no momento, portanto, dá-me realmente todos os campos que a tabela tem. Tudo bem, não há problema. Incluindo alguns novos que estão aqui em baixo. No entanto, na view em que eu peço select asterisco, o que me vai acontecer é que eu vou perder aquele campo chamado getName, e em vez disso vou ter aquele novo campo que eu acrescentei, onde eu tenho aqui o hello_pa uma data de vezes, e isso vai passar a ser parte do nome. E depois, estes outros dois, por acaso, ficam no sítio. Ou seja, o que aconteceu aqui é que ele, sem perceber isto, o select asterisco na view, não está minimamente preocupado com os data types, não está preocupado com os nomes que eles têm, está apenas preocupado com a posição que ele tem fisicamente na tabela. Ora, isto aqui é chato, obviamente. Existe uma outra questão que é, eu por acaso não detalhei muito porque eu queria deixar mesmo para o fim, eu vou mostrar-vos agora. Eu fiz também um outro select asterisco, mais uma vez numa terceira view, que está aqui em baixo, onde eu fiz um critério diferente, que é, eu pedi um select asterisco from tabela, portanto a tabela de gatos, mas depois eu meti-lhe um where na parte de fora, portanto eu meti um subquery para ver se ele conseguia caçar isto. O que acontece é que ele, apesar de falhar aqui várias vezes em termos dos campos, e falhou, a parte do where funcionou perfeitamente bem. Portanto, ele conseguiu perceber a parte do where, mas esta parte interior que está aqui, ele não conseguiu perceber minimamente e trocou-lhes a ordem toda. Portanto, isto aqui é curioso que isto tenha acontecido quando no query exterior ele consegue perceber exatamente onde é que está o cat payment, para usar como critério. Portanto, isto aqui é curioso que esta situação aconteça. Quais é que são as consequências que isto pode ter? Em termos de segurança, vocês podem, se quiserem ser malandrecos, vocês conseguem pegar nesta coisa e trocar a ordem de algumas colunas, se vocês tiverem permissões para isso, e conseguem fazer com que algumas views deixem de trabalhar corretamente. Se as views tiverem coisas como select asterisco, elas vão deixar de trabalhar e isto pode ter implicações em termos de segurança para a vossa aplicação. Obviamente que usar select asterisco, onde quer que seja, é sempre má prática, mas de qualquer maneira eu sei que muita gente ainda a utiliza. Ok, finalmente, como é que nós resolvemos isto? Portanto, a forma de resolver isto é extremamente simples. Portanto, existe um store procedure chamado refresh view, que nós executamos e depois no final, uma vez executado, se nós tentarmos executar estas coisas, o que nos vai acontecer é que
todas as views passam a ficar corretas. Portanto, já deixou de existir o cat name, portanto, o cat name deixou de ser um campo válido nesta view de baixo também, e isto aqui passou a estar correto em todos eles. Já agora, só para vocês verem que eu também não fiz batota, na view, depois dela estar corrigida, este aqui fica a varchar 50 caracteres, que foi o que eu criei. Atenção que o antigo que eu tinha, que era o cat name, era nvarchar, era ligeiramente diferente, e agora já tenho inclusivamente este novo campo que é o feeding time. De repente já apareceu aqui que era date time, portanto ele não existia. Portanto, uma das recomendações que eu vos posso fazer, não automatizem isto já agora. Isto pode ser também um problema grave para vocês se tentarem automatizar isto, mas se vocês tiverem estruturas portanto, tabelas que vocês tenham necessidade de alterar com alguma regularidade, e atenção, todos os dias não, isso seria obviamente uma política, mas se vocês tiverem situações em que têm que alterar as tabelas com alguma regularidade e tiverem views agarradas, uma das opções é fazerem o SP Refresh View. Vocês podem juntar o SP Refresh View, por exemplo, em algum tipo de ciclo onde procuro todas as views que vocês têm disponíveis e a partir daí tento fazer o refresh a todas as views. Mas não automatizem este processo. Isto era muito má ideia vocês, por exemplo, terem um processo automatizado que todas as noites faz o refresh às views. Se vocês estão a fazer isso, estão a fazer certamente alguma coisa de errado. Ok, passando ao exemplo seguinte. Cláudio, não sei se está tudo bem, se há algumas dúvidas. Não, até a ver, não temos aqui nenhuma questão. Mas eu posso pôr uma. Dás-me licença? Podes. Isto acontece sempre, independentemente, ou o que quer dizer há aqui alguma variável extra em que nós podemos fazer estas alterações às tabelas que estão contidas nas views e este problema não acontece? Ou pode acontecer, ou isto acontece? Assim, a boa prática, como sabes, se tu tiveres que alterar alguma tabela, é acrescentar os campos sempre no final. Yeah. Porque, apesar de tu, como DBA, até teres algum cuidado na estrutura, etc., nunca se sabe se algum developer, e atenção, eu sou developer, meia culpa também, se algum developer resolve fazer um select asterisco ou outra coisa qualquer, mas do lado do código e tentar obter os dados todos e preocupar-se com a posição em que esses campos estão colocados. Portanto, isso pode realmente acontecer, portanto é preciso ter aqui algum cuidado. Eu também não espero que isto seja um problema muito grande, portanto, isto aconteceu-me uma ou duas vezes, reparei nesta situação, mas felizmente não é uma situação muito grave. Pode, no entanto, ser um problema de segurança se for explorado nesse sentido. De acordo. No entanto, as boas práticas aqui seria, se tiveres que acrescentar um campo, é acrescentado sempre no final. Isso não afetaria o desempenho da view, neste caso. E remover campos do meio também é sempre aquela questão problemática, porque tu estás a remover um campo de onde quer que seja, de dentro de uma tabela, isto vai ter sempre algum tipo de consequências, seja no código do lado da aplicação, seja nas views ou stored procedures, ou o que quer que seja que esteja agarrado a eles. Portanto, podes vir a ter sempre alguns problemas nesse sentido. Correto. Eu, a experiência que tive recentemente, um erro deste género, porque havia uma view que dizia que a coluna já não existia, foi porque, neste caso, o developer que gerou as instruções fez as alterações todas via interface, fez o generate script que o interface dá, mas fez umas alterações para que aquilo caísse dentro daquela sequência, ou seja, ele tinha um ID, quis pôr o name exatamente a seguir ao ID, mas depois ainda tinha 5 ou 6 colunas para a frente, e daí ter lançado este problema. Temos aqui duas perguntas. A Igneas Mel pergunta se isto ocorre em todas as versões da SQL Server. Pronto, isso é uma ótima pergunta. Eu posso dizer que eu não sei em que versão é que eu detectei isto primeiro, já foi há algum tempo atrás. 2014 ou 2012, já não sei bem, sinceramente. Eu tenho ideia que isto aconteça ainda mais para trás, portanto isto não é novidade. Já agora, só para referência, eu vou utilizar a última versão da SQL Server VNext, portanto a última que instalei há 2 semanas atrás, mais coisa menos coisa. O 2016 tem exatamente o mesmo problema, portanto isto não é novidade. E o 2014 também tenho ideia que também tem esse problema. Para trás, sinceramente, eu não verifiquei, mas eu não espero comportamentos diferentes. Certo, eu tenho ideia que uma coisa que eu... onde tentei o erro foi no 2008, por isso
provavelmente ainda vem também já de 2005. E temos outra questão do Luís Augusto Ramos, que pergunta se o schema binding aplicado na Vue se pode blindar este tipo de erro. Pode. A ideia que eu tenho é que pode. Não garanto que isso se resolva a 100%, porque há sempre maneiras de martelar as coisas, mas na maior parte dos casos, fazer uma Vue with schema binding vai resolver este problema. Portanto, isto é a melhor pergunta que eu já ouvi até agora. Infelizmente também não foram muitas, mas sim, pelo menos é uma pergunta que me diz que quem está a ouvir percebe exatamente qual é que é o problema e sim, o with schema binding resolveria este problema. Vai resolver porque obriga a fazer o drop da Vue e a recriação da mesma, correto? Exatamente. Sim, atenção, uma das coisas que me está a acontecer é, eu não estou a fazer isto aqui através de scripts, eu fiz deliberadamente e deixei aqui as instruções a dizer acrescenta um campo, etc., apaga um campo. Eu meti isto para fazer isto aqui através do designer, do próprio Management Studio, porque eu queria fazer mesmo isto à mão, mas o que o Management Studio está a fazer é, ele vai realmente matar a Vue. É assim, acrescentar o campo no final provavelmente não tem esse problema, mas quando eu acrescento o campo no meio, ele vai matar a tabela e vai recriar a tabela, mas a Vue vai continuar a existir. Portanto, a Vue não é destruída. E o with schema binding vai obrigar a que, para eu alterar a tabela, tenha que a Vue ser destruída pelo caminho também. Exatamente. Muito bem. Podes continuar, não há mais questões. Okay. Isso é uma ótima pergunta. Isso é um ótimo comentário. Ok. Então pronto. Desta parte, desta demo, fica por aqui. Vamos ver mais outra demo. Portanto, ainda tenho aqui mais uma ou duas. Ok. Isto aqui é um problema curioso. Portanto, já agora, para quem não sabe em inglês, Crowder, eu também não sabia isto, mas uma ninhada de gatos ou um conjunto de gatos, da mesma maneira como nós temos um rebanho de ovelhas ou qualquer coisa, em inglês Crowder é um conjunto de gatos. Pronto. Eu não sei se há uma tradução em português para esta coisa, por acaso não sei, não tenho a mínima ideia, mas se houver depois digam-me, já agora tenho curiosidade. Talvez ninhada de gatos ou tipo manada de gatos. Talvez uma manada de gatos seja o mais adequado. Ok. Eu tenho aqui uma outra... Eu vou usar uma outra base de dados, mas esta outra base de dados eu já fiz qualquer coisa. Então, se eu for aqui, eu criei, se não me engano, 9 tabelas, também chamadas cats. Ok? Portanto, Cláudio, já deves ter visto isto, certeza ou não? Tenho ideia que sim. Ok. Portanto, como vocês estão a ver, é visível aqui à esquerda, eu tenho 9 tabelas chamadas dbo.cats. E, curiosamente, elas estão todas lá e são válidas. Vamos ver o conteúdo que elas têm. Porque elas todas... Atenção, eu depois já vos explico como é que eu as criei, mas por este momento eu não quero estragar a brincadeira, vou-vos mostrar primeiro o conteúdo delas. Portanto, eu vou ver a primeira tabela, portanto, se eu fizer um SP help da tabela cats, a única coisa que eu tenho, e é igual em todas, atenção, a única coisa que eu tenho é, todas elas têm apenas uma coluna chamada cat ID, e cada uma delas depois vai ter um único registro, em que na tabela 1 vai ser o registro 1, na tabela 2 vai ser o registro 2 e assim por diante, até o nono registro. Portanto, apenas para distinguir cada uma das tabelas quando eu fizer um select asterisco. Ora, se eu fizer um select asterisco from cats, eu vou ver uma das tabelas que tem o ID igual a 1. Até aí tudo bem, nada de fora normal. Mas como eu tenho 9 tabelas, eu vou fazer um for each table, não sei se vocês conhecem este store procedure. Isto aqui é undocumented, já agora, mas é uma coisa que dá jeito e também é uma das curiosidades que também eu gostava de mencionar, aqui aplicada a isto, mas senão eu até tinha feito uma demo só mesmo para ele, que é, nós temos um store procedure chamado MS for each table, isto obviamente é MS Microsoft, portanto muito específico da Microsoft, em que eu tenho aqui uma string e lá dentro eu apenas escrevo o que eu quiser com um ponto de interrogação. Então o que ele vai fazer é, ele vai fazer um ciclo por todas as tabelas que existem naquela base de dados corrente e para todas elas ele vai executar este comando. Neste caso é um select asterisco, podia ser executar um store procedure, podia ser executar um drop table, podia ser executar qualquer outra coisa, mas neste caso é um select asterisco. Ora, vamos executar isto, eu vou ver 9 resultados e se vocês forem ver, isto é o primeiro resultado, o segundo, o terceiro, o quarto, até ao nono resultado. Portanto, eu tenho 9 resultados e, como vocês podem ver, eu tenho 9 tabelas, cada uma delas tem um conteúdo diferente.
Portanto, a primeira tem o número 1, a última tem o número 9. Portanto, garantidamente nós temos 9 tabelas físicas diferentes. No entanto, elas têm o mesmo nome, que é uma chatice. Então, o que é que está realmente a acontecer aqui? Se vocês forem ver, e eu não sei, mas quem daqui for bastante old school, se calhar já conhece isto. Se eu chegar aqui e alterar isto e meter este parênteses reto aqui à frente, o que vai ver é que eu de repente estou a ver a tabela número 9. Se eu chegar aqui e alterar este coisa e executar agora isto, eu vou ver a tabela número 8. Se eu retirar aqui mais algumas coisinhas, vou ver a tabela número 5. Ok? Portanto, o que é que me acontece aqui? Há uma coisa gira chamada Character Map, que vocês devem conhecer, e quem conhece bem caracteres Unicode, conhece aqui este caractere, que é o caractere A0, ou se em decimal é o 160, que corresponde a um no-break space. Ou seja, não é mais do que um espaço, mas é um espaço válido como caractere. Atenção que se eu metesse um espaço como qualquer outro, por acaso também funcionava, mas neste caso eu meti um no-break space. O que é que acontece? Todas estas tabelas têm nomes diferentes e se vocês forem a prestar atenção aqui à esquerda, as tabelas vão aumentando de tamanho. Portanto, esta barrinha vai aumentando de tamanho. Na realidade, isto aqui é uma questão apenas visual, porque o tamanho em si, ela tem espaços no final. Neste caso, no-break spaces, mas tem espaços no final. Então, como é que eu criei isto? Já agora convém referir que os créditos disto, e isto é importante, os créditos disto correspondem a um gajo completamente maluco, espetacular, chamado Rob Volk, que é um dos organizadores do SQL Saturday de Atlanta, nos Estados Unidos, que faz uma sessão regularmente chamada SQL Revenge. Portanto, ele tem várias versões desta sessão, umas de 1 hora, outras de 2 horas, e faz coisas completamente malucas. Portanto, uma das recomendações que eu tenho aqui é aproveitem, deem uma vista de olhos à sessão dele, que tem tudo quanto é tipo de brincadeiras destas, ok? Eu não vou mostrar mais deste tipo de brincadeiras, porque, coitado, senão basicamente eu fazia uma sessão de curiosidade só com as coisas dele, porque isto enchia 2 ou 3 sessões inteiras com isto. No entanto, a sessão dele é espetacular, vejam a sessão dele, vale mesmo a pena, e a lógica da sessão dele é, se vocês forem um DBA e estiverem chateados com o vosso trabalho, e de repente quiserem lixar o gajo DBA que vier a seguir, vocês podem fazer este tipo de brincadeiras. Vejam a sessão dele, vale a pena. Ora, vamos tentar perceber como é que isto funciona então. Eu vou fazer aqui o drop de todas aquelas tabelas, e depois vou criá-las. Eu vou criá-las simplesmente com espaços e depois vou inserir com espaços. Portanto, isto não tem assim grande ciência. Isto pode ser utilizado para qualquer coisa em termos de nomenclatura. Imaginem que vocês chamam à tabela cats com espaço à frente e depois dão isto aqui ao vosso developer. O vosso developer vai ter muita dificuldade em utilizar a tabela porque não tem a mínima ideia que está um espaço lá à frente, não é? Portanto, isto acho que, obviamente que isto é uma obfuscação. Se vocês trabalharem como eu para aí desde o início dos anos 90, em que na altura usava-se o DOS e se brincava com nomes desta forma para esconder os nomes, eles podiam lá estar, mas as pessoas não tinham acesso a eles porque não percebiam que havia um caractere a mais que se tinha que introduzir. Portanto, isto obviamente é obfuscação, nós conseguimos chegar lá mais cedo ou mais tarde, mas não deixa de ser curioso que chateia um bocado as pessoas a fazer isso assim. Não sei se já tinhas conhecido isto também, ó Cláudio. Sim, inclusive também há uma muito boa que é... Bem, se calhar não vou dizer porque não, mas já não deve aparecer aí, que é a questão de... Tens alguma coisa com o nome das bases de dados? Não, por acaso não tenho. Também com caracteres manhosos, que é a possibilidade de meter smiles, por exemplo, no nome da base de dados. Há uma que eu recomendo especialmente, que é, tu tens a hipótese, por exemplo, se tu fores ao Character Map, uma das curiosidades é que tu podes dar nomes parecidos. Ou seja, em vez de dar os nomes com espaços como eu dei aqui, se tu, por exemplo, fores ao caractere P, portanto, tens o caractere P como qualquer outro, mas se tu fores usar o alfabeto cirílico, por acaso agora estou aqui a ter alguma dificuldade em encontrar as letras do alfabeto cirílico, devem dar por aqui, mas se vocês forem a ver, existe também uma letra P
deste estilo, por acaso não é esta, mas seria uma parecida. Existe também uma letra P, da mesma maneira como existem outras letras que não são do alfabeto latino, são do alfabeto cirílico, que são visualmente exatamente iguais às outras letras, e vocês podem pôr vários nomes ali e eles parecerem exatamente o mesmo. E outras questões com acentuação, que é, nós, por exemplo, temos no nosso alfabeto normal, nós temos estes caracteres com acentuação, portanto, neste caso é um I com acento, um O com acento, etc. No entanto, há caracteres especiais no Unicode que fazem com que nós juntemos o O normal a esse caractere especial, que faz com que sobreponha o tal acento. E o acento são duas coisas diferentes. Ou seja, eu visualmente estou a ver exatamente a mesma coisa, até pode ter o mesmo significado, mas está armazenado de formas diferentes, logo eu até posso ter nomes diferentes e chatear completamente a pessoa que está a fazer isto. Obviamente que a boa prática disto é, não metam espaços, não metam estes no break spaces, não metam estas coisas manhosas nos nomes das tabelas, nos nomes das bases de dados, nos nomes do que quer que seja. Isto, obviamente, é má política fazê-lo, mas se quiserem chatear alguém mesmo a sério, façam-no, que é divertidíssimo, ok? E ponham a gravar, porque vão ver a reação que a pessoa tem, às vezes não é simpática. Eu já fiz isso uma vez ou duas e a reação não é simpática. Ok, uma das coisas que eu vos queria mostrar também neste âmbito, e também um bocado com base no que o Rob Volk também fez, e é a última que eu tento roubar ao Rob Volk, prometo. Eu vou usar portanto, eu vou fazer aqui uma limpeza, tudo bem? Eu vou criar uma tabela com um nome relativamente interessante. Eu vou criar uma tabela com este nome, portanto, chamado From, só para chatear. E depois, ela vai ter campos, um campo chamado Select, um campo chamado Where, um campo chamado Null, um campo chamado Group By, um campo chamado Having, um campo chamado Order By. Portanto, vai ter estes campos em termos de nome. E a pergunta que se faz é, isto é válido? Sim, é válido. Porquê? Porque, basicamente, eu estou a colocá-los entre parênteses retos. E entre parênteses retos vale tudo. Eu posso meter o nome que eu quiser aqui. Portanto, vale tudo. Agora, eu vou acrescentar alguns valores. Nada de especial. Portanto, eu acrescentei aqui alguns valores e vamos ver o resultado que isto tem. Ora, se eu fizer um select asterisco from, portanto, é um nome estranho, select asterisco from, eu vou ver a tabela. Se eu agora fizer um select from, que é original, eu estou a ver a primeira coluna aqui. Agora, se eu fizer um select from, where, é maior do que 30, eu também vou ver alguns campos, neste caso vou ver apenas este. Não, por acaso vou ver este aqui. Eu só meter maior ou igual, não meter maior ou igual, só para ser um bocadinho diferente. Só para garantir que eu mostro estes dois. Agora, se eu fizer select from, where é igual a null, só para chatear, eu não vou ver resultados igual a null, obviamente, mas vou ver resultados onde esta coluna do where é igual a esta coluna de null, e neste caso são os dois primeiros. Okay? Mas, se eu agora fizer uma coisa mais chata, que é select from, where igual a null, order by. E neste caso, estou a ver as coisas ao contrário, eu posso fazer só o descending, só para ver que eu até posso ver as coisas com uma ordem diferente. E finalmente, eu tenho aqui um select, neste caso group by, from, where igual a null, group by. Portanto, se vocês acham isto confuso, é confuso, ainda bem que assim o é. A graça é essa, fazer isto aqui com nomes completamente idiotas, mas que tem a sua graça. Mais uma vez, quem teve a ideia destes exemplos completamente malucos foi o Rob Volk. É um gajo espetacular, vejam uma sessão dele, vale a pena. E finalmente, só para eu não enganar ninguém, o nome das colunas é mesmo este nome. Os data types são irrelevantes neste caso, mas o nome das colunas é mesmo este. Cláudio, não sei se existe alguma pergunta até agora. Não, há aqui pronto, vamos fazer que isso é maldade. Há pessoas a dizer que se fosse o DBA dessas bases de dados que alguém ia levar nas orelhas. Sim, eu estou a ver. É o Vitor Pombeiro que está a dizer isso. Exato. Podes continuar. Ou seja, a ideia é nós podemos fazer isto. E a conclusão que se pode tirar disto é, sim, nós podemos dar o rei dos nomes que quisermos às coisas, tanto às bases de dados, como às tabelas, como aos campos,
como a todos os objetos que existem na base de dados, nós podemos dar-vos os nomes que quiserem, mas estejam razoáveis, não metam espaços, não metam caracteres acentuados, metam apenas letras, eventualmente números e underscores. Limitem-se a isso, que é melhor, em termos de boas práticas, é obviamente o que é recomendado. Não sei se queres que eu avance então para o exemplo seguinte. Sim, podes avançar, se faz favor. Pronto. Este aqui, se não me engano, é relativamente rápido. É só para vos mostrar uma coisa que já não existe, ou melhor, existe, mas não existe, que eu vos vou mostrar. Neste momento já está corrigido, mas em algumas versões antigas isto não funcionava lá muito bem. Ou melhor, aliás, peço desculpa, estou a trocar agora os dois exemplos. Este aqui, por exemplo, funciona até bastante bem. Então é assim, este exemplo que eu vos vou mostrar tem a ver com a utilização que nós fazemos de algumas funções de agregação. Ou seja, eu vou criar aqui duas tabelas. A primeira tabela que eu vou criar, portanto, são as duas iguais. A única coisa que me interessa é simplesmente ter tabelas com registros, não me interessa o conteúdo dos registros, apesar destes campos de identidade estarem aqui para eu perceber apenas os registros que eu tenho. Ora, a primeira coisa que eu vou fazer então é, eu vou acrescentar aqui alguns registros, vou acrescentar 1000 registros à tabela, portanto já os tenho. Eu tenho aqui 1000 registros nesta tabela e eu vou contá-los. Portanto, este query, eu vou reutilizar este query e vou usá-lo mais para a frente. O query simplesmente tem o nome da tabela onde eu tenho, portanto é um campo que tem o nome da tabela, tem o ID mais baixo que estou a utilizar nesta tabela e tem o ID mais alto que eu estou a utilizar nesta tabela. O ID é auto-number, portanto a partir dele seria incrementado, não haveria aqui grande dificuldade. E este count que está aqui é o número de registros que eu tenho nessa tabela. Ok. Agora, o que eu vou fazer é, eu vou ser mauzinho e vou fazer um cross-join. Isto obviamente é má política e nunca deve ser utilizado, que é chegar aqui e multiplicar uma tabela por outra. Nunca se deve utilizar isto apenas para estes efeitos de demonstração. Na vida real, vocês façam inner joins às coisas, sempre com condições. Usar esta vírgula, ou então escrever mesmo expressamente cross-join, é tudo o que vocês nunca devem fazer, porque o SQL Server até consegue pegar nisto e transformar o query, em termos de execução do query, consegue fazer coisas simpáticas com ele, que é, se vocês, por exemplo, metessem aqui à frente um where em que relacionavam os dois campos, o SQL Server até conseguia resolver o problema e optimizar-vos o query. Mas se vocês vão tentar usar isto aqui em MySQL ou MariaDB, que na prática não são quase a mesma coisa, o que vos ia acontecer é que ele ia multiplicar primeiro as duas tabelas, gerar esse espaço todo em memória e depois ia filtrá-las. E obviamente que se vocês estão a fazer isto, ia dar-vos um problema muito chato em termos de desempenho. Mas o SQL Server, por acaso, é inteligente nesse sentido. Vamos então inserir isto aqui, portanto, eu vou na prática inserir 1 milhão de registros na tabela. Isto aqui é extremamente rápido, vocês veem que o SQL Server é rápido a fazê-lo. Agora, eu vou contar quantos registros é que eu tenho nesta tabela, neste momento. Portanto, ID mínimo 1, ID máximo 1 milhão. Tenho 1 milhão de registros nesta tabela e eu estou contente com isto. Agora, o que eu vou fazer é tentar multiplicar as duas. Já agora, eu não vou meter isso aí dentro de nenhuma tabela nova, porque eu tentei fazer isto e ao fim de 5 minutos o gajo já estava só nos 57 mil registros, porque ele depois entupiu no transaction log para aí com uns 15 gigas ou coisa parecida, portanto não é boa ideia fazer isso, mas eu apenas quero ver o resultado disto, porque nesta fase já me basta ver o resultado. Olha, eu estou a multiplicar 1 milhão de registros nesta tabela por 1000 registros nesta, o que me dá 1000 milhões. E o que me vai acontecer é, apesar dos mínimos deixarem de fazer sentido, porque são apenas indicativos, eu na realidade tenho 1 milhão de registros, que é a mistura dos dois registros. Até aqui tudo bem. Mas se eu agora quiser acrescentar à primeira tabela, que tem neste momento 1 milhão, que tem 1000 registros neste momento, eu quero acrescentar mais 2000. Ou seja, eu quero ficar com 3000 registros na primeira tabela. E agora, eu quero fazer exatamente o mesmo que fiz em cima, portanto, repetir a dose e tentar ver apenas um count asterisco desta coisa toda. Ora, acontece-me aqui um problema chato que é, eu tenho 3.000 milhões de registros nesta tabela e um count asterisco deixou de funcionar. Ou seja, ele chegou à conclusão que ele tinha demasiados registros nesta tabela. Ora, quem conhecer isto sabe que se nós formos ver o limite do inter de 32 bits, o inter de 32 bits, desde que seja signed, dá 2.000 milhões de registros, mais coisa menos coisa, não é? Ou seja, estes 3.000 milhões de registros já passam esse valor. E, curiosamente, o count asterisco tem um
limite máximo, que é exatamente, ele retorna apenas um inteiro de 32 bits, que é signed. Ou seja, retorna 2 mil milhões de registros no máximo, números redondos, portanto, arredondado ao múltiplo binário, obviamente 2 mil e qualquer coisa milhões de registros. Portanto, se eu não consigo fazer isto, mais uma vez, se eu não consigo fazer isto, tem que haver uma solução. Qual é que é a solução para isto? Fazer exatamente a mesma coisa, mas com uma pequena diferença, com uma coisa chamada count big. Ora, count big faz exatamente a mesma coisa, só que em vez de contar os registros e retornar um inteiro, conta os registros e retorna um big int. Neste caso 64 bits, ou 63 bits se contarmos com o sinal, que é mais do que suficiente para qualquer coisa. E aqui já temos 3 mil milhões de registros. Portanto, quem trabalha com muitos, mas mesmo muitos registros, já pode ter ficado nesta situação em que, obviamente, os IDs têm que ser big int. Já agora, eu aqui em cima estou a utilizar big int para os IDs. Não é acidental, é mesmo de propósito, porque senão a identidade ia explodir quando eu chegasse aos 2 mil milhões, não é? Portanto, é mesmo de propósito que eu estou a fazer isto. No entanto, convém mencionar então que se eu utilizar o count big, isto vai, obviamente, para tabelas que têm mais do que 2 mil milhões de registros, o count big deve ser utilizado. Aliás, é boa prática começar a fazê-lo logo antes. Ou seja, eu tenho uma tabela com 10 registros, se eu, em vez de usar o count asterisco, começar logo a utilizar o count big, numa tabela que eu potencialmente, até posso esperar que não chegue aos 2 mil milhões de registros, mas mesmo que vá a chegar, é logo boa prática começar logo com o count big, porque assim garanto que resolve-vos logo o problema raiz, ok? Não vos vai acontecer que mais cedo ou mais tarde acontece, como antigamente acontecia. Se vocês trabalharam antigamente, por exemplo, com o Visual Basic, VB6, VB5, comparado com .NET, VB.NET e C Sharp, o inteiro de .NET é de 32 bits. O inteiro de VB6 e VB5 e também VBA, mesmo o VBA atual que existe no Office hoje em dia, o inteiro que lá está é apenas de 16 bits. Ou seja, 16 bits com sinal, quando chegava aos 32 mil, que era um número bastante pequeno, quando chegava a esse valor, automaticamente ia arrebentar. Ora, se ele ia arrebentar aos 32 mil, quase todas as bases de dados têm pelo menos 32 mil registros. E eu posso dizer-vos que passei muito, mas muito tempo a corrigir problemas de pessoas que declaravam variáveis como int e depois explodiam quando chegavam aos 32 mil registros. Passei 32 mil faturas e agora o que é que acontece? Bem, rebentou. Eu tive que mudar aquilo na altura para long, que era o equivalente a 32 bits de inteiro, mas hoje em dia temos 32 bits, mesmo assim já começamos a chegar a um limite que 32 bits pode não ser suficiente. Pensem já em 64 bits, pensem em usar big ints para IDs e pensem em utilizar count bigs também para essas tabelas. Já agora, só para referir, se vocês fizerem operações que envolvam mais do que este número de registros, mais do que 2 mil milhões de registros, já não podem utilizar o row count, esta variável row count, que está disponível se vocês utilizarem isto em stored procedures ou qualquer coisa. Vocês devem utilizar o row count big, que é uma função, deixou de ser uma variável, é uma função mesmo, mas que faz exatamente o mesmo resultado, mas dá-vos um resultado, em vez de inteiro, dá-vos um resultado em termos de big int. Ok? Cláudio, não sei se tens alguma pergunta neste momento. O Vítor Pombeiro estava aqui a mencionar a questão do SP Space Use. O que é que acontecia? Eu sinceramente não estou a perceber bem a pergunta dele, porque ele diz que também diz o número de registros que a tabela tem. Se a tabela está criada como... Se o campo está criado como big int, vamos ter o número de registros que é válido e vamos ter 8 bytes por cada registro para aquela coluna, certo? E assim, à partida, o que vai acontecer, com a certeza absoluta, é que se nós pedimos informação ao SQL Server, como o SQL Server tem noção, eu por acaso não experimentei, mas eu assumo que isso aconteça. O SQL Server, se nós pedimos, por exemplo, coisas tipo um SP Help ou qualquer coisa dessa tabela, portanto, aliás, por acaso eu não vos posso mostrar isto apenas por uma razão simples, porque eu estou a ver isto aqui numa view, numa view, num query. Portanto, se eu tentasse meter isto aqui numa tabela, eu ia passar aqui uma hora ou coisa parecida à espera que a tabela fosse criada. Portanto, infelizmente, eu não posso testar isto, mas experimentem isto em casa para ver o resultado. Quase de certeza absoluta, não tenho 100% de certeza, mas quase de certeza absoluta que o que vai acontecer a nível de pedir informação das tabelas, com qualquer que seja o stored procedure, ele vai retornar um campo, mas que seja inteiro big int.
ok, de 64 bits, porque seria um bocado chato, pelo menos nas versões de 64 bits do SQL Server isso vai acontecer. Se vocês ainda tiverem alguma versão antiga da SQL Server de 32 bits, não sei qual é que é o comportamento. Se calhar limita a 32 bits. Já percebi qual é que era a pergunta do Vitor. A pergunta do Vitor era o ESP sistema ESP Space Used, qual é que era o tipo de dados que retornava para o número de linhas, o número de rows que a tabela tem. E ele acho que entretanto acho que já validou e é um char 20. Não significa que pode vir um número até 20 dígitos. Pronto. Certo. Portanto, isso acho que não é suficiente ou é? Não, portanto, se pensarmos que há um limite máximo de 10 caracteres para 32 bits, 20 caracteres aguentam 64 bits. Sim, isso princípio é o limite, exato. Já agora só mais uma chega, que o count big, os bigs que estás a mencionar no SQL Server 2016, apareceu também o datediff big. Basicamente, basicamente a diferença, a fazer cálculos entre datas, antigamente também não era possível se a diferença fosse em segundos, em minutos ou em que unidade fosse superior aos 2.000 milhões, 147 mil e mais não sei quantos registros, e agora com o datediff underscore big passa a ser possível fazer esse tipo de comparações, de contas. Ok, já aqui está na lista. Por acaso não tinha noção disso, nunca tive esse problema no caso das datas, portanto eu felizmente não tenho datas que tenham uma duração assim tão grande em termos de problemas, mas ainda bem que referes isso, eu vou obviamente aqui acrescentar, Cláudio, obrigado. Nada. Mais perguntas que existam aqui relativamente até agora? Para já não há nada, vamos seguir para a próxima. Ok, a última demo é uma demo que fala um bocadinho mais do que gatos. Por acaso ainda tenho mais uma além desta. Por acaso esta aqui é bastante rápida, mas depois deixo então para o final uma ou outra. Afinal tenho mais uma. Simplesmente aqui o ecrã não cabe, então eu acabei por perder aqui uma apresentação aqui visualmente, mas pronto. Então é assim, há uma coisa que existia antigamente no SQL Server, que era... eu, quando criava uma tabela, eu não podia, e neste momento ainda não posso, criar uma tabela onde o número de caracteres que eu tenho aqui chegue acima de 8.000 e qualquer coisa. Portanto, o limite excede um valor que eles consideram que é 8.060 caracteres por cada row. Portanto, eu não poderia ter mais do que 8.060 caracteres por cada row. Ora, quem é muito old school vai saber que isto é verdade e que às vezes nós definimos coisas assim. Ou seja, íamos definir coisas deste estilo. Eu vou definir, por exemplo, esta tabela, em que eu defino varchar 8.000. Atenção, nvarchar seria o mesmo, seria apenas 4.000 caracteres, mas eu não quero andar a preocupar-me com 2 bytes por caractere. Neste caso, estou mesmo a falar dos 8.000 bytes, portanto, varchar é só para simplificar aqui o trabalho. Obviamente que nvarchar seria sempre preferencial para a malta que fala português, por causa das acentuações e isso tudo, os americanos não compreendem essa treta. Mas pronto. Mas, de qualquer maneira, isto aqui é válido, portanto, funciona bem, não há problema nenhum. No entanto, antigamente, um dos problemas que nós tínhamos era, quando nós pedíamos um registro, ou quando nós gravávamos um registro, ele não podia exceder os 8.000 bytes. Isto aqui faz sentido. Ora, se eu tiver várias colunas, por exemplo, do tipo caractere, e atenção, este tipo de caractere aqui não deixa de ter mais do que 8.000, porquê? Porque em cada página de 8 capas ele não vai permitir ocupar mais do que um registro. No entanto, varchar tem uma característica ligeiramente diferente. É que varchar, em algumas situações, a partir de certos limites, por acaso agora não sei qual é que é o limite, mas não sei se é 2.000, se é 4.000, há ali um limite qualquer, que a partir de um certo valor ele deixa de guardar essa string, esse varchar, fisicamente na página do registro e passa a guardá-lo à parte como referência, como acontecia com os text e com o varchar max. Okay? Portanto, a partir de certos tamanhos. Ora, eu vou ser mauzinho e vou esticar-me em termos de tamanhos. Ok, portanto, eu já criei a tabela. Agora, vou-vos mostrar este bloco de código e basicamente... o que eu vou fazer é, eu vou declarar aqui 4 variáveis, cada uma delas tem um nome, este diz 10, 100, 1000 e 7000. Portanto, eu vou meter na variável um tamanho de caracteres, vou ocupá-las com estes caracteres, através da função replicate. Vou mostrar-vos aqui o resultado, já agora. Vou-vos mostrar o resultado.
Então, esta tem 10 caracteres, esta tem 100, esta tem 1000, esta tem 7000, portanto, a length, o tamanho, é esse mesmo tamanho. E agora vou aproveitar dela e vou inserir vários registros. Nos primeiros registros vou inserir um de cada e depois no último registro eu vou inserir dois, um com 7000 caracteres e outro com outros 7000 caracteres. Ou seja, eu no total vou ter 14.000 e qualquer coisa caracteres no registro. Ó Cláudio, achas que este último vai funcionar? Eu acho que esse último vai funcionar. Uma boa pergunta. É assim, eu tinha que ver há algumas versões atrás, este último não ia funcionar. Ok? Okay. No entanto, se eu cumprir isto, todos eles vão funcionar. É curioso, atenção. Eu também não esperava este comportamento, era um comportamento que eu não estava à espera. Mas este último funcionou perfeitamente. Agora vamos tentar ver o que é que se passa com ele. Portanto, eu vou chegar lá e vou pedir para ver o conteúdo de cada um dos registros. Eu estou a ver isto em formato de texto, mas eu quero ver isto em formato de grelha já agora. Porque me dá jeito que eu depois quero fazer copy-paste desta coisa. Ok. Portanto, eu vou aqui e neste momento, este aqui são pequenos, mas se eu for este que está aqui, vou fazer copy disto e agora vou pegar numa coisa que ninguém conhece, chamada Notepad++, e vou despejar isto para lá. Ora, se vocês forem ver aqui, eu tenho 7000 registros, 7000 caracteres, o que é perfeitamente razoável. Okay? Portanto, no final disto, ele ocupou 7000 caracteres. Vamos limpar isto e voltar ao outro outra vez. Agora, este aqui também, se eu fizer cópia disto, eu vou ter qualquer coisa como 7010 caracteres, portanto eu acrescentei um padding aqui a dizer other info. No entanto, o conjunto dos dois no mesmo registro vai ter os tais 14.000 e qualquer coisa. Isto não é esperado. Porquê é que isto acontece? Porque na realidade, naquela página onde é suposto estar o registro, eu não vou ter esta string e esta string. Vai haver um ponteiro, alguns para outro sítio, onde isso vai ficar alocado, e na realidade o que eu tenho é estes dois. Eu tenho o ID, que por acaso não está aqui, não é este, é o outro que não está aqui, e eu tenho apenas uma referência para este e para este, que estão fisicamente numa página totalmente diferente e são tratadas aqui como blobs. Ok? Portanto, isto bem ou mal vai acontecer. Ok. O que acontece? Agora, imaginem que eu quero juntar os dois. Se eu juntar estes dois, eu vou fazer o primeiro campo e o segundo campo, e tenho 14.000 registros. Agora, eu vou fazer cópia disto e ver o que é que acontece. E isto ainda é mais inesperado, porque antigamente, isto aqui, atenção, esta parte não é assim tão inesperada. Se eu for a ver, o resultado disto vai-me dar 8.000 caracteres apenas. Porque ele fez um cropping disto, porquê? Porque o data type disto é varchar 8.000. Se eu concatenar um varchar 8.000 com varchar 8.000, no limite máximo eu vou ter varchar 8.000. Não é uma limitação deste problema que nós estamos a ver. É uma limitação do caractere propriamente dito, okay? do data type. Isso acontece com data types. Se eu fizer um varchar de 5 mais um varchar de 5, eu não vou ter um varchar de 10. Vou ter apenas um varchar de 5 e o resto dos dados vão ficar perdidos. Isso também é uma questão curiosa, mas não é o que eu queria mostrar aqui neste coisa. Então o que acontece? Eu vou fazer aqui uma técnica que é, eu vou converter isto tudo para varchar max e só depois eu vou concatenar os dois. Assim eu tenho certeza que não tenho problemas de conversões de data types para ver os resultados. E, curiosamente, eu tenho os tais 14.000 que é suposto ter aqui, mas vamos lá ver qual é que é o tamanho que esta coisa vai ocupar. Portanto, eu vou limpar isto, vou fazer paste, e curiosamente eu tenho 14.010 caracteres aqui. Isto não era esperado. E isto aqui é uma coisa que funciona agora, mas antigamente no SQL Server não funcionava por uma razão simples. Porque os próprios drivers que recebiam os dados assumiam que eu só podia passar 8 capas de cada vez. Então, neste momento isto está a funcionar, funciona bem, na versão atual da SQL Server e em algumas anteriores, não sei até quando, por acaso não testei, mas em algumas versões bastante mais antigas, não digo o 2000, talvez o 2005, talvez o 2008, não sei, este tipo de coisas ia dar aqui alguns problemas, porque ele iria estar limitado em termos do resultado dos selects também aos 8 capas. E o que eu teria que fazer era, em vez de retornar os valores todos de uma vez, tinha que fazer substring ou coisa parecida de parte do conteúdo para conseguir ver o conteúdo. Cláudio, não sei se há mais alguma pergunta até eu passar aí sim à última demo. Até agora não há nenhuma pergunta. Ok.
Pá, isto por acaso é uma coisa que eu não estava à espera que acontecesse. Já agora é preciso ter aqui algum cuidado, porque o que é standard em termos de base de dados é que normalmente cada registro não passa de 8 capas. Isso também é boa prática, entre outras coisas, também é boa prática. Se por acaso acontecer este tipo de situações em que os registros ocupam mais do que os tais 8 capas, isso pode ser problemático. Neste caso só funciona bem porque estes varchar não são tratados como varchar inseridos dentro da página, mas sim como referências para uma página externa, como se eles fossem blocos. Okay? E agora, finalmente, vamos lá ver se eu encontro a última demo. Esta sim é a última demo. Ora, esta demo, por acaso, é uma demo que eu fiz, que também é uma curiosidade, mas que faz parte também da minha sessão de hacking. Portanto, eu fiz isto pela primeira vez na semana passada no SQL Bits. E era uma coisa que não é novidade. Portanto, quem descobriu isto, pelo menos uma das pessoas que falou sobre isso foi o Paul White, mas realmente quem me ajudou a detectar este problema na semana passada foi o Miguel Oliveira, um grande maluco, também português, mas que está em Inglaterra e que por acaso me ajudou bastante na semana passada nessa minha sessão do SQL Bits. Então o que acontece? Nós vamos brincar agora com tabelas temporárias que nós vamos criar na TempDB. Portanto, eu vou simplesmente matar aqui algumas coisas. Já agora, vou criar aqui alguns utilizadores, mas é apenas simbólico. Portanto, os utilizadores têm aqui nomes de gatos, portanto, nada de especial. Vou matar aqui a tabela e vou criar, então, uma tabela. Mas esta tabela é ligeiramente diferente. Criar os utilizadores, criar uma tabela de músicas. Portanto, atenção que isto foi utilizado no SQL Bits. É muito semelhante, mas achei que era importante. E estas músicas aqui têm várias músicas diferentes. E algumas delas têm aqui os nomes de gatos só para ser simpático, só para eu chatear um bocado a situação. Eu vou acrescentar então os registros a esta tabela. São 32, se não me engano. Ok, isto era o tema que o SQL Bits tinha, não vou comentar. E eu vou ver os registros, portanto os registros são normalíssimos e tenho aqui os registros todos. Esta tabela podia ser uma tabela como qualquer outra, é apenas uma tabela simbólica que eu vou utilizar e uma das coisas que eu vou fazer agora para já eu vou fazer um grant de select a esta tabela a toda a gente, isto me dá jeito, e uma das coisas que eu agora vou fazer eu vou criar um novo query, e eu agora perdi esta coisa, TempDB, ok. Eu agora vou criar 2 novos queries, um para este e portanto, um para cada. E eu vou criá-lo, portanto, este aqui vou executar. Isto aqui tem mesmo que ser assim, já agora, tem mesmo que ser em ligações diferentes. Eu vou executar isto aqui como Topcat e vou ver qual é que é o resultado. E basicamente o que eu vou fazer eu vou pegar nesta tabela, acrescentar aqui um campozinho a dizer que o TempTable User e o Select User, portanto, o utilizador é o utilizador que está a criar a tabela, e eu vou acrescentar esta tabela a uma tabela temporária chamada Cat Hack Table. Okay? O nome disto é importante. E eu, se quiser ver o conteúdo da tabela, facilmente eu vejo o conteúdo da tabela que está aqui, que é criada por este utilizador, sem qualquer dificuldade. Okay? Esta parte de baixo não me interessa, mas eu agora vou copiar isto aqui e vou criar ainda um novo query para mais um. Portanto, eu vou pegar aqui talvez no Garfield e vou executar isto aqui mais uma vez. E o que eu vou ver é que neste momento existem 2 tabelas. Não houve aqui limitação nenhuma, portanto, a TempDB aceitou-me ter 2 tabelas chamadas Cat Hack Table. Portanto, as tabelas são privadas, são para cada uma das pessoas. Atenção que não têm 2 cardinais, não são globais, têm apenas um cardinal, portanto, são privadas. Agora, vamos voltar ao meu query principal. Portanto, eu neste momento estou a voltar ao query principal, só para ter a certeza que tenho aqui o Revert a trabalhar. Eu estou como DBO. Se eu for como DBO, eu não vou ver nenhuma tabela chamada Cat Hack Table temporária. Okay? Isto é normal porque só aqueles 2 utilizadores que lá estavam é que tinham acesso a isso. Agora vamos brincar com isto. Primeiro, e isto aqui é um problema de segurança grave, eu vou executar estas coisas como Grumpy Cat, que é um outro utilizador que não tem permissões nenhumas. Portanto, eu criei um em cima, é um utilizador sem permissões nenhumas. Está aqui. Não tem permissões nenhumas, a única permissão que tem era para ver a tabela original, que neste momento já nem sequer está a ser utilizada. Ele não vai utilizá-lo sequer. Okay? Portanto, o que nós vamos fazer é, eu vou pedir ali ele para obter toda a informação, portanto, executar a coisa como Grumpy Cat, e obter toda a informação que existe sobre tabelas temporárias na TempDB. Ora, o Grumpy Cat, que não tem permissões nenhumas para fazer isso, neste momento, de repente, tem acesso a ver que existem 2 tabelas na TempDB chamadas Cat Hack Table. Por acaso têm o mesmo nome,
qual é a distinção entre elas? Tem aqui um ID sequencial à frente que diz qual é que é a diferença entre elas. Portanto, tem um ID único e neste caso é esta coisa que está aqui à frente. Alguns aqui perdidos nós conseguimos tentar encontrar, portanto, cada uma delas já agora tem um Object ID diferente. E esse utilizador que não tem permissões para nada, neste momento está aqui a ver a estrutura da tabela. Portanto, esta é a primeira tabela, Song ID, Title, etc., até este Temp Table User. Isto é o nome da primeira tabela neste primeiro objeto. E neste segundo objeto, tenho, por acaso são os mesmos campos, podiam ser diferentes, para a segunda tabela. Ou seja, isto é um problema também de segurança, que é, eu já estou a conseguir encontrar nessas tabelas temporárias informação, mesmo que eu seja um utilizador sem qualquer tipo de privilégios, eu já estou a conseguir craquear esta coisa e saber o que é que os outros têm nessas tabelas temporárias. Mas eu não tenho acesso aos dados. Dava imenso jeito eu ter acesso aos dados, não é? Portanto, como é que a gente agora vai fazer isto? Eu só para ter a certeza que o revert está bem feito. Já agora, às vezes falha-me aqui um bocado porque o revert não ficou a trabalhar. Eu vou criar aqui uma tabela. Esta tabela aqui vai servir apenas para eu ir buscar os dados que eu vou buscar quando fizer este DBCC IND. Atenção, isto é uma função não documentada que me obtém alguns resultados de conteúdos das tabelas. Portanto, eu vou apenas criar isto e vou executar. A tabela é apenas para obter os resultados. Eu já vos vou mostrar os resultados. Na prática, a única coisa que me interessa aqui é que o que eu vou fazer é, nesta parte aqui, eu vou obter o ID de uma das tabelas. Portanto, a partir de agora, eu vou selecionar o primeiro ID de todos. Está aqui top 1. É a primeira que me aparecer. Não me interessa agora escolher qual é que era, mas gostaria depois de repetir este processo uma a uma para cada tabela dessas temporárias. Neste caso, só para uma. E depois vou fazer este DBCC IND portanto, na base de dados TempDB e vou meter este ID, que é o tal ID dessa tabela temporária que lá está disponível. Este with table results vai me permitir inserir dentro desta tabela que está aqui. Ok, o meu resultado final é, eu resolvi utilizar esta tabela, tem tudo bem, que tem este ID, podia ser a outra, mas neste caso foi esta, nem sei qual das duas é que é. E ele vai-me dizer que esta informação é a informação mais importante. É que eu tenho aqui File ID e Page ID. Portanto, isto aqui é o nome da file que eu estou a utilizar, isto aqui é a página onde eu estou a utilizar. E, com alguma sorte, esta tabela tem informação nestas três files e nestas três páginas. E eu gostava de ter uma ideia e olhar para dentro destas pages e ver se eu consigo ver os dados destas tabelas. Ora, eu também fiz um script para automatizar isto. Nós temos que ativar esta trace flag, que é 3604. Não me perguntem detalhes, é apenas assim. Já agora, isto aqui é o tipo de coisas que eu e o Miguel obtivemos esta informação, portanto andámos aqui a martelar as coisas e obtivemos isto. O Paul White e outras pessoas também conseguiram chegar aos mesmos resultados de formas diferentes. Portanto, são todas válidas. Convém referir que o Paul White, pelo menos para aí em 2011, já fez isto. Nós fizemos isto de uma maneira ligeiramente diferente, mas que chegámos ao mesmo valor. Portanto, isto é um problema que não é de novidade agora. Ok, agora vamos imaginar que eu quero os dados. Portanto, eu vou apenas correr aqui um cursor para ir para cada uma daquelas três files, portanto, cada um daqueles três registros e obter dentro daquelas pages que estão indicadas, tentar obter os dados propriamente ditos que estão lá guardados. E existe mais uma função não documentada, que é esta DBCC Page, que recebe o nome da base de dados, qual é que é a file e qual é que é a page aqui. O 3, por acaso, não sei de cor o que é que era, mas basicamente obtenho a informação. Por acaso, eu já corri isto algumas vezes, sei que há aqui informação interessante, esta não interessa muito. No primeiro registro não interessa muito. No segundo conjunto de registros não interessa também muito. Mas, curiosamente, é no terceiro conjunto de registros que me interessam mais dos dados. Eu vou expandir aqui isto, só para vocês verem o conteúdo. E agora, de repente, vamos tentar ver isto aqui um à mão. Se vocês forem ver aqui, eu tenho aqui alguns dados, metadados, valores, etc. E eu, a partir daí, já começo a conseguir perceber que tipo de dados é que estão aqui. E, de repente, se vocês forem ver aqui, eu tenho aqui, portanto, um dos dados que eu tinha aqui já agora em cima, nós temos aqui nomes de músicas, ok? Portanto, nomes de músicas de versões disco, ok? E uma das coisas que nós temos aqui, curiosamente, é Can't Get Enough of Your Love, Barry White, etc. Portanto, nós já estamos aqui a ver dados que foram previamente aqui guardados. Isto já é interessante. Mas vamos tentar ver um bocadinho mais, porque eu gostava de ver exatamente o que é que lá está dentro. Então, os registros que eu tenho aqui um registro num determinado sítio, slot 0, coluna 1, offset, etc., coluna 2, 3, 4. Isto é o nome da coluna.
song ID, song title, etc, etc. Isto é os dados da coluna. Portanto, isto aqui é o ID igual a 1. Portanto, lá em cima tem o ID igual a 1, que corresponde a Can't Get Enough of Your Love, do nosso amigo Barry White. Mas se eu for aqui, por exemplo, para a segunda, alguns, portanto, eu tenho aqui os dados em bruto já agora, em hexadecimal, e tenho aqui o 2, Staying Alive, dos Bee Gees, portanto, também tenho aqui os dados. Depois tenho aqui o 3, alguns, Night Fever, também tenho aqui Night Fever, e assim por diante. Ou seja, eu consegui, do nada, conseguir ver todos os dados que estão nas tabelas temporárias de pessoas e de ligações que não são as minhas. Portanto, isto à partida é obviamente um problema de segurança, apenas para vos dizer qual é que é a minha recomendação sobre isso, que é tenham cuidado com as tabelas temporárias, porque pode ser muito bonito termos as tabelas temporárias, mas quem realmente quiser ter acesso aos dados, consegue ter acesso a eles. Vocês, duas distinções então, qualquer utilizador consegue saber exatamente qual é que é a estrutura da base da tabela, inclusivamente alguns, esses mesmos utilizadores manhosos. Por exemplo, se eu executar isto então aqui como Grumpy Cats, eu consigo ver que, vamos lá executar isto, eu consigo ver alguns, onde é que isto está, que tem 32 rows em cada uma delas. Neste caso, por acaso, as duas têm o mesmo número de rows, mas podia ser um valor diferente. Ou seja, eu sei o número de rows, sei quais é que são os campos que cada uma delas tem, os data types, outros tipos de informações que esses campos têm. Podia eventualmente até martelar e encontrar mais informação, mas eu tenho que ter algumas permissões um bocadinho maiores para depois fazer esta brincadeira do DBCC IND e do DBCC Page para ter acesso ao resto da informação. O que não quer dizer que vocês, com menos privilégios, não consigam sacar de algumas outras coisas mais informação além daquela que eu vos mostrei. Portanto, isto aqui é também uma outra curiosidade que existe. No caso das temp tables, a recomendação aí, mais uma vez, é evitem ao máximo ter informação sensível nas temp tables. Se vocês tiverem mesmo que guardar informação sensível, não os guardem nas temp tables, guardem nas variáveis do tipo table. Obviamente, se couberem. E essas variáveis do tipo table, à partida, não estão guardadas na TempDB, não ficam fisicamente lá armazenadas, logo não têm estes riscos de segurança. Estão apenas na própria ligação do utilizador e são apenas tabelas que são apenas variáveis. São tabelas guardadas dentro de uma única variável e isso aí pode resolver o problema. Obviamente que tabelas gigantes, isso não vos vai facilitar, mas também se vocês tiverem tabelas gigantes com informação muito confidencial, também vocês têm que ter outro tipo de cuidados, portanto isto também se calhar não se aplica tão da mesma forma a vocês. Ok, Cláudio, não sei se há algumas dúvidas relativamente a isto. Não há aqui nenhuma pergunta. Eu queria só aí dar um acrescento aí a questão à Traceflag 3604, que o que permite fazer é, existem alguns comandos do DBCC, principalmente que se não tiver essa flag ativa, a aplicação que invocou os comandos, neste caso o DBCC Page, não iriam receber o resultado. Ok? Pronto, essa é a questão. E se fosse a 3605, esse resultado ia ser despejado diretamente para o error log do SQL Server. Ok? Pronto, são essas duas coisas. A 3604, pronto, é a maneira que tem de despejar diretamente, neste caso, para o Management Studio, que é onde estás a executar as queries, poderes ver aquela informação, neste caso o table result, se não tivesse o table result, ia aparecer em texto toda a informação. Exatamente. Ok. Já agora, esta parte, nós chegámos à conclusão que dava jeito de meter isto aqui, o with table results, e enfiar isto para dentro da tabela. Já agora, esta tabela é muito feia. Se vocês forem a ver, esta tabela que está aqui tem este péssimo aspecto. Okay? E foi de propósito, portanto, eu não sei se isto é Big Int, não. Eu simplesmente assumi que era Big Int e nem me chateia mais. Defini isto aqui tudo como Big Int. Este aqui, como é texto, defini como nvarchar max, só para não me chatear, para garantir que todos os dados que viessem do DBCC iam aparecer ali dentro e não me davam chatices, porque eu não quero que isto seja permanente. Isto aqui é apenas informativo para eu depois fazer coisas com ele, não é? Portanto, não é uma coisa muito problemática. Correto. Ok. Não sei se existem mais dúvidas. Não. Eu perdi a minha gata. Não sei, acho que ela fugiu. Não temos aqui mais nenhuma questão, pelo menos para já. Ok, não está toda a gente acordada? Se calhar desapareceu o pessoal todo porque adormeceram todos. Ainda estão aqui alguns resistentes. É? Ok, pronto. Eu depois vou levar a porrada porque se calhar apanhar uma grande seca, mas pronto. Ok,
Então, para finalizar então, vamos então finalizar. E antes de vos agradecer, e obviamente obrigado por tudo, mas também para referir algumas outras coisas. Se vocês tiverem curiosidade em ver esta picture-in-picture que existe aqui do lado direito, portanto... Não estamos a ver, tens a webcam ligada, tens de tirar a webcam. Consegues ver a webcam ou não? Não, consigo ver, mas tens que tirar para ver a fotografia que está por cima da tua. Ok. Não, mas eu quero mesmo é ver essa webcam. Portanto, esta coisa que está aqui, que vocês estão, que devem estar a ver, que é o resultado da webcam, portanto, este resultado que estão a ver aqui, isto é um projeto que eu tenho andado a fazer, muito simples, que é uma coisa chamada Camera Picture in Picture. Eu vou disponibilizar isto nos próximos dias como open source. Portanto, se vocês depois quiserem utilizar isto para apresentações ou outra coisa, aproveitem. Pode ser giro, depois deem feedback sobre a maneira como vocês querem utilizar isto. Portanto, isto já funcionou nas 24 horas da PASS aí há uns meses atrás, portanto, na sessão que eu fiz com o Murilo, e já funcionou aí há 2 ou 3 semanas atrás no Battle of the Beards, que eu fiz com o António Lourenço. Portanto, tem funcionado bem. Acho que há várias pessoas que já me pediram para disponibilizar o código disto. Eu posso disponibilizar-vos o XM, mas obviamente dava jeito meter-vos o código de fonte também, para vocês, se quiserem depois aproveitarem alguma coisa sobre isso. Ok. Mas pronto, Cláudio, pode ser assim, se não houverem mais questões. Não há. Resta-nos agradecer às pessoas que estiveram acordadas até esta hora aqui em Portugal e aos amigos do Brasil, que também já podem ir descansar. E pronto, resta indicar que temos a nossa próxima sessão que está agendada, será o Murilo Miranda com o SQL Server no Linux, em que vamos mergulhar na tela preta. Esta sessão está marcada para dia... Desculpa? Tem um horário diferente. Tem um horário diferente, é o que eu ia dizer. Esta sessão está marcada para dia 26/4, às 13 horas do Brasil, às 17 horas de Portugal. Possivelmente depois ainda temos outra ação agendada que já é só para junho, mas possivelmente ainda poderá aparecer aqui alguma sessão em maio. Estamos a negociar com determinados oradores a ver se temos essa possibilidade. É ficarem atentos às newsletters e irem-se registando nas sessões. Por nossa parte é tudo. Okay. E pronto, que temos aqui, muito obrigado, foi muito divertido. Temos aqui a Inês Mel, agradeceu. Reclamações, estão aqui os meus endereços, apresentem reclamações, ou até se quiserem sugestões, portanto, se tiverem situações de curiosidade que achem interessantes para também divulgar, digam-me qualquer coisa. Obviamente que eu dou-vos todo o crédito de terem chegado a essas sugestões, com todo o gosto, e da próxima vez que eu fizer esta sessão, que tenha também mais outros tipos de conteúdos diferentes. Certíssimo. Okay. Obrigado, André. Então. E obrigado, Cláudio, também. Ah. Ok, obrigado.